Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BCIA11, o BCIA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de fundos, um FOF. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$90, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,49%. Atualmente ele está num PVP de 0,88, isso significa 12% de desconto. É um fundo com alta liquidez, negociando uma média de 1.090.000 por dia, e ele vem de uma variação positiva de 0,78 nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, este é um fundo que não sei por qual motivo, aliás, eu até sei e eu vou mostrar isso para vocês, mas é um fundo que chegou a ser negociado um tempo atrás com muito ágil, muito acima do que ele vale. E, com isso, muito provavelmente, esse fundo deve ter causado muito prejuízo aos cotistas do fundo. Lá nos idos de 2019, estava tendo muita euforia, ou seja, assim como agora, está tendo um desespero demasiado com os investidores, porque o mercado está em baixa, em queda e tal. No final de 2019, entre aspas, tudo estava muito caro na renda fixa, na renda variável. Ações, fundos imobiliários estavam caros. Esse fundo, inclusive, que não justifica um fundo de papel, um fundo de FOF, chegou a ser negociado ali a 150, 200, 250, quase R$300. Então, assim, chegou a ser negociado 2, 3 vezes mais caro do que ele vale. E nada justifica isso. Se alguém comprou esse fundo por esse valor e depois ele voltou ao seu valor patrimonial, imagina todo o sufoco do investidor, né? Então, em março de 2021, esse fundo que chegou a bater quase R$300, chega ali e volta a R$100. Durante 2021 até mais ou menos o meio do ano de 2023, o fundo ficou um pouco depreciado ali, sendo negociado na casa de R$70, R$80 mais ou menos. E nos últimos meses, até mais ou menos o mês 7, mês 8, esse fundo ficou ali mais ou menos próximo aos R$100. E recentemente, com a queda que ocorreu em todo o mercado de fundos imobiliários, esse fundo também não passou ileso e atualmente ele está nessa faixa aí de R$90. Agora note que, durante os idos de 2019, esse fundo teve uma cotação muito extraordinária, né? E isso a gente consegue ver depois, eu vou mostrar para vocês, lá na parte de dividendos. Então aqui a gente vê algumas informações do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, um fundo de papel, ele é um FOF, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que tem ali mais de 28 mil cotistas, ele tem mais de 3.700.000 cotas emitidas, ele vale atualmente R$ 102,13 e ele tem um valor de mercado de 379 milhões. E o último dividendo do fundo está na casa de 87 centavos. Continuando aqui no site, agora sim a gente vê sobre dividend yield médio do fundo. Então note que o fundo fez algumas entregas extraordinárias e isso aqui fez com que a cotação fosse lá nas alturas, tá? Hoje o dividend yield médio do fundo está ali próximo a 0,9, principalmente com essa queda recente, mas ele estava ali na casa de 0,70 e pouco, 0,80. Nominalmente dizendo, ó, o fundo fez duas entregas extraordinárias, uma de R$ 2,50 mais ou menos e outra de mais de R$3. E as pessoas acharam que isso seria algo recorrente, né? Com certeza, várias pessoas entraram por esse dividendo aqui atípico e, entre aspas, né? Depois deve ter se dado muito mal. Então a gente vê o fundo atualmente vindo numa boa melhora dos seus dividendos, né? Então, um fundo que chegou a entregar durante um período de 60 centavos, 64, ele vem numa crescente e nas últimas entregas ele estabilizou-se nesse patamar de 87 centavos. No dia 30 de setembro, o fundo, isso aqui para mim é um grande defeito, tá? Ele gasta quase um mês para pagar, ele vai pagar no dia 28/10. Como eu estou gravando esse vídeo com 2 semanas de antecedência, quando esse vídeo for ao ar, eles já vão ter pago aqui, e já vai ter anunciado no último dia útil de outubro para ser pago lá em novembro. Mas assim, vai estar longe do pagamento. Então, primeiro ponto muito ruim. O fundo anuncia, todos os outros fundos, ele paga ali relativamente rápido, né?
Então esse fundo anuncia no último dia útil e vai pagar praticamente no último dia útil do outro mês. Então, pô, um mês para pagar. E o que você acha que ele faz? Fica fazendo com dinheiro durante esse período. Ainda mais que é de uma gestora que é um banco. Fica trabalhando aí, ganhando juros em cima do dinheiro do cotista. Continuando, aqui a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, né? Então, baseado aqui no site, a rentabilidade do fundo está muito ruim. Ele está com menos 12% de rentabilidade. O CDI do período 48%, o IPCA 33%, o IFIX 17% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 53%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível e que nos ajuda muito. Tornando-se membro, além de todo o apoio, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Comprando a planilha, ela vai te ajudar de diversas maneiras. Principalmente, ela te ajuda a organizar os seus ativos e te ajuda na sua declaração de imposto de renda. Comprando a planilha, você paga uma única vez, você não precisa ficar fazendo pagamentos recorrentes, e ela ainda te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira, porque além de ser um ótimo produto, é uma forma de apoio financeiro ao canal. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Adquira os nossos e-books, porque além de ser um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal aí financeiramente. Esse vídeo aqui foi uma solicitação do inscrito, o Dr. Cláudio Luiz. Ele falou assim pra gente: bom dia, Mu. Na hora de atualizar esse fundo, grato. Então ele pediu aí uma atualização do BCIA, que é um FOF. A gente vai ver sobre ele. E aí eu trago as minhas considerações mais à frente aqui, o que eu acho a respeito desse fundo. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório relativamente curto, os FOFs não tem relatório muito extenso. Ele tem aqui 9 páginas, é um relatório super recente. E aí vamos ver o que a gestão fala a respeito. Aqui nessa primeira parte, praticamente tudo que está aqui eu vou pular. Mas o que eu sugiro para vocês? É importante você ler essas partes que a gestão traz, porque aqui ele vai falar sobre FIX, sobre o Brasil e Estados Unidos, o Fed, sobre a Selic. Ele vai falar diversos pontos aí que são até interessantes para a gestão falar sobre o seu ponto de vista. Nem tudo aqui eu vejo, eu pulo muito dessas partes, mas se você tem interesse no fundo ou em qualquer FOF, essa parte de ver o cenário é importante para você ver como que a gestão se posiciona, né? Aqui eles falam como que o fundo fechou. Eles finalizaram um mês com 44% em fundos de papel e 56% em fundos de tijolos. Eles aumentaram a exposição em papel, antes era 38%, porque eles estão com visão de surfar essa nova alta da Selic aí. Então, aqui você já começa a ver como que a gestão está se posicionando, né? Aqui eles falam o que eles venderam, 41 milhões de FIIs, 11% do PL. Eles mantiveram 87 centavos de dividendos. Quando do relatório o fundo tinha fechado a R$ 94,00, a gente viu que ele já está a 90, né? É um fundo com liquidez alta. E aqui eles falam que está aumentando, né? Abrindo o duplo desconto. Mais à frente aqui eu falo um pouco mais sobre isso. Então, na data de fechamento do relatório, o fundo valia ali R$ 102,00 e estava sendo negociado a 94. Então, de 379 milhões, ele estava sendo negociado a 350. Só que hoje ele está menos ainda, né? O gestor é o Banco Bradesco. A taxa é 0,50, depois nós vamos calcular na prática se essa taxa aqui, ela impacta muito o fundo ou não, e o fundo tem uma performance de 20% se eles conseguirem bater o IFIX aí. Continuando no relatório, de novo ele vem falar sobre o cenário novamente, toda essa parte que eu vou pular, e aqui ele traz uma rentabilidade do fundo. Então, a cota patrimonial trouxe 130% de rentabilidade desde que ele veio ao mercado. Mas hoje, como a cota mercado está depreciada, ela trouxe 124% de rentabilidade. Então, atualmente, o fundo não está conseguindo bater o IFIX desde que ele veio ao mercado. Ele está ali próximo do CDI bruto e supera em muito o CDI líquido desde que o fundo veio ao mercado. Atualmente, se a gente olhar para o cenário micro, olha a diferença quando você abre a lupa e olha um cenário grande. Investimentos de renda variável devem ser observados num cenário grande, porque se você olhar no universo de curto prazo, principalmente agora, você vai ver o seguinte, ó,
Atualmente, ó, como é que está a rentabilidade do fundo? A cota patrimonial em setembro, ó, menos 2%. A mercado, como caiu muito, menos 7%. E hoje até mais que isso aqui, ó. O IFIX, menos 2%. Ao passo que o CDI é 0,70%. Se você olhar nos últimos 12 meses, ó, o fundo vem com 1,91 só em 12 meses, 0,79 em 12 meses, o IFIX 2% em 12 meses e o CDI líquido 9%. Então, quem olha para renda variável no curto prazo, aí ele endoida. Aí acha que o fundo não vale nada e tal. Mesmo esse fundo, que não tem das melhores performances, no longo prazo ele supera ainda assim o CDI e olha que nem é de se comparar com o CDI. O mais sensato é comparar com o IFIX. Então, no longo prazo, o fundo vem conseguindo ali, pelo menos estar em linha com o IFIX. Para mim, os FOFs é algo um pouco difícil, mas, poxa, se o gestor faz uma seleção de ativos, ele deveria bater o IFIX, né? Então, isso aqui, para mim, é um ponto que não é muito bacana, porque o fundo está com dificuldade de bater o IFIX aí, né? Então, enfim. Continuando aqui, ele fala sobre o desempenho, e aí ele vai falar sobre setores logísticos, blá, 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 sabe? Alguns setores. Leia para você ver o ponto de vista e a visão da gestão, tá? Eu acho que pro vídeo, para vocês conhecerem e tal, não vejo isso aqui como sendo algo tão importante assim. E aqui a gente vê na carteira do fundo. Aqui a DRE, né, demonstrativo de resultado de exercício. E aqui me chamou um ponto de atenção. Eu já vou direto para isso e depois a gente faz aquilo que a gente sempre faz, que é calcular as taxas. Então, em setembro, o fundo teve de receitas aqui, ó, 3 milhões e 100. Contudo, o resultado aqui caiu para quase 3 milhões, 2 milhões e 998. Eles tiveram um prejuízo de 188 mil aqui com venda de FIIs. A renda fixa, o dinheiro parado em caixa, rendeu 65 mil. E as despesas do fundo foram de 175 mil. Então a gente vai calcular, só que não por aqui, tá? A gente vai calcular no acumulado dos últimos 12 meses o que essas despesas aqui, ó, representam frente às receitas do fundo, que são esses 40 milhões mais esses 700 mil aqui. Agora, o que me chamou a atenção? Nos últimos 12 meses, o fundo entregou 102%. Ou seja, ultimamente, o fundo está distribuindo um pouco acima das suas capacidades. Principalmente em setembro, o fundo distribuiu ali 3 milhões e 200, só que ele só gerou de resultado 2.800. Então, se ele tinha alguma reserva, ele praticamente agora comeu tudo. No acumulado dos últimos 12 meses, ele está excedente ali, ele está um pouquinho acima das suas capacidades. Então, isso é um ponto de atenção aí para o fundo. Pode ser que ele tenha que futuramente diminuir essas distribuições de 87 centavos aí. E se antes ele tinha alguma gordurinha, pode ser que ele tenha acabado com ela. Então, vamos calcular aqui o que essas despesas representam feitas as receitas. Então, vamos lá, 2.471, eu vou arredondar para 2.472, isso aqui vezes 100, dividido ó, por 40.260 mais 730. Eu vou arredondar, não dá 41, tá? Mas eu vou arredondar aqui por 41 milhões. Então, o fundo, a taxa do fundo está na casa de 6%. Atualmente, está uma taxa totalmente aceitável. Contudo, eu acho que ele não está conseguindo bater o IFIX atualmente. Então, eu acho que se esse fundo começar a melhorar a performance, bater o IFIX, aí a taxa de performance aumenta, né? E aí as taxas que hoje estão na casa de 6, pode ser que salte para 8, 9, 10, 12, mas atualmente as taxas estão num patamar bem aceitável. Aqui ele mostra a composição do resultado, né, nos últimos 12 meses, mas é um fundo que tem uma certa estabilidade nas receitas do fundo aí, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta pra nós. E aí? Você já conhecia esse FOF? Você sabia que ele entregou aqueles dividendos extraordinários lá? E com isso a cotação chegou a ficar altamente explosiva? Você comprou naqueles momentos de alta? Você teria coragem de comprar? Pelo que eu trouxe até aqui do fundo, você teria ele? Tem? Você acha que é um bom FOF? Você investe em FOFs? Comenta. Seu comentário é muito importante aí para o canal. Eu, particularmente, FOFs é uma das classes que eu não gosto de investir. Contudo, atualmente, eu acho que os FOFs estão tão descontados que aí eu acho que vale a pena eu me posicionar para futuramente ter aí um ganho de capital com os FOFs.
Contudo, eu prefiro escolher os ativos por mim mesmo. Então, se for numa situação normal de mercado, eu não investiria em FOF. Então, eu tenho FOFs. Esse FOF em particular não é um da minha preferência, mas hoje a grande maioria dos FOFs eu acho que estão aptos a serem investidos. Por quê? Esse FOF tem um desconto na sua cota patrimonial, ele está com duplo desconto, a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. Ele tem uma boa taxa. A gestora, até então, vem fazendo um trabalho aceitável, mas, como eu disse, eu tenho outros FOFs da minha preferência. Tem algumas falhas lá no relatório gerencial, deixando a desejar, mas, infelizmente, né, não dá pra gente achar que tudo é perfeito, né? Então, o fundo tem uma boa liquidez, tem um número aceitável de cotistas. Hoje, o dividendo que ele está entregando frente ao valor de mercado está um dividendo muito bom, mas isso ocorreu não só com esse FOF, aconteceu com a maioria dos FOFs, né? Então, de novo, entre outros, eu prefiro outros FOFs. Pelo que a gente viu recentemente, quando o mercado der uma pequena melhora, a tendência é que esse fundo melhore primeiro, né? Então, se for olhar por esse lado, isso é um ponto até interessante. Mas eu vejo que outros FOFs têm um desconto maior, tem uma chance de ganhos aí maior. Então, eu particularmente prefiro ficar de fora. Agora, o fato de eu estar falando sobre isso não significa que esse fundo seja ruim. Inclusive, eu acho um fundo aceitável, tá? Eu não vi nada demais aí que seja grave ao ponto de eu dizer que eu não investiria. A gestora não tem nada contra e tal, então, sim. Mas assim, eu não tenho interesse de ter, mas isso não significa que ele seja bom ou ruim e nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar novamente, nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Então, o nosso objetivo era chegar aos 17.900, a gente chegou. Agora a gente quer tentar chegar aos 18 mil, 19 mil, 20. E eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório, a gente vê aqui o que a gente já tinha visto antes, né? A gente vê o dividendo do fundo tendo uma melhoria, isso aqui é um ponto muito positivo. E aqui a gente vê o dividend yield do fundo, vindo numa crescente aqui frente à cota patrimonial. Agora, frente à cota mercado tem mais oscilações, né? Então, ultimamente, o dividend yield frente à cota de mercado, como ele caiu muito, agora ficou um dividendo bem atrativo. Aqui ele fala sobre a carteira do fundo. Hoje ele tem 44% da carteira em fundos de papel, em CRIs. Ele tem ali 22% em fundos de lajes, 13% em shoppings, 10% no setor logístico e ele tem diversas outras classes. Tem 3% em outros FOFs. Eu não acho interessante FOF investir em FOF, tá? E aqui ele traz também as maiores posições do fundo. Ó. KNCR, 6,5%. Aí ele tem aqui vários fundos aqui. E desses fundos que ele possui, eu já tinha dado uma olhada anterior, a grande maioria aqui são fundos totalmente aceitáveis. Lógico que não são, nem todos são do meu agrado, mas são fundos aceitáveis. A exceção do RCRB, que não seria um fundo aí muito do meu agrado. Os demais fundos aí são fundos totalmente aceitáveis aí do nosso mercado. E aí, o que é um defeito para mim? A gente já está quase chegando no final do relatório. Beleza, ótimo ele trazer as principais posições do fundo. Isso aqui para mim é algo excelente, que aí você vê as maiores posições. Ele não tem alta exposição em nenhum fundo. E o fundo que ele tem maior posição é um dos melhores do mercado, da Quineia, né? É um fundo seguro, bem diversificado e tal. Então, ele tem uma alta exposição, um fundo até interessante. Agora, falta, cadê todos os demais fundos do portfólio? Cadê? Por mais que ele não traga aqui no relatório gerencial, que ele queira fazer um relatório mais compacto, ele deveria trazer um link para a gente clicar aqui e ver a carteira completa, né? E isso eu não vi. Então, eu acho que o relatório gerencial deixa muito a desejar. Aqui nessa parte eles mostram que abriu muito a questão do duplo desconto. Já chegou momentos que esse fundo aqui estava com 14% de desconto na carteira e mais 15% de desconto no fundo. Atualmente, ele vinha diminuindo bastante, né? Essas posições. E aqui hoje está até mais que isso, tá? Porque aqui ainda não está atualizado com todas as quedas que o fundo teve. Então, na data de fechamento do relatório gerencial, o desconto era de 12% nos ativos internos e o patrimônio estava em 8%. A gente já viu que é mais que isso aqui hoje. E também, os ativos internos do fundo também são maiores hoje, tá? Aqui ele vai falar um pouco sobre as suas perspectivas. Tudo isso aqui também eu vou pular. É um relatório curto, mas que dá para você ter as informações mínimas aí para você ter o seu poder decisório. E aqui no final não tem mais nenhuma outra informação. Então, como eu já tinha antecipado, é um relatório curto. Eu acho que poderia se melhorar um pouco,
mas assim, dá para ter informações mínimas a respeito do fundo aí, suficientes para você fazer a sua decisão. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that